Bom, pessoal, então dando continuidade aí, né, nos nossos vídeos, né, vamos continuar aí falando aí dos modificadores de acesso. Então, voltando aqui, a gente tinha parado aí, né, eu tinha explicado aí um pouquinho do objetivo aí da gente deixar normalmente os membros, né, como membros privados, né, eu coloquei aqui o nome como público só para exemplificar para vocês, mas vamos aqui, né, esconder aqui tudo aqui dentro. Bom, então a gente já sabe lá, né, que se a gente define o membro como público, né, qualquer um que esteja aí, né, utilizando a minha classe, né, consegue acessar tanto os membros que são públicos, quanto também aí os métodos que a gente definir como público, ok? Se a gente define lá, né, o camarada, aquele membro ou aquele método lá como privado, eu não consigo visualizar, eu não consigo enxergar aquele membro ou aquele método aqui do lado de fora. Então, isso aqui acabou de acontecer, né? O nome lá ele estava público, eu acabei de tornar ele privado, já deu erro aqui. Então, eu não consigo mais acessar aquele atributo ali, nome, né? Do lado de fora aqui. Eu consigo acessar o nome apenas através do método getNome que a gente tinha definido lá dentro, tá certo? Bom, olha só. Então, público todo mundo enxerga, privado eu não enxergo do lado de fora. Eu consigo enxergar tudo que é privado apenas aqui dentro, né? Então o nome aqui ele é privado, do lado de fora eu não enxergo. Agora sim, se eu estou aqui programando a minha classe aluno, né? Aqui em qualquer momento eu consigo acessar aquele atributo nome. Né? Então eu acesso ele aqui normalmente, né? Como se fosse um atributo público aqui. Então dentro da classe, né? Dentro do contexto onde eu estou trabalhando, né? Se eu tentar acessar os atributos que são privados, eu consigo sem problema nenhum. Do lado de fora eu não consigo. Bom, então público e privado, né? Ou talvez aí seja o mais simples da gente conseguir compreender. Perfeito? Bom, aí a gente tem aí dois outros tipos de atributos aqui, né? Tem um protected e tem um que eu não falo nada, tá? Vamos tentar entender aqui como que quando que um é válido, quando que o outro não é válido. Olha só, eu tenho esse atributo aqui que é o atributo, né, disciplina, perfeito? Se eu chegar aqui, ó, e falar assim, ó, será que eu consigo acessar, né, aluno.disciplina aqui, né? Se eu chegar aqui e tentar aluno2.disciplina, opa, eu não consigo acessar, tá certo? Então, então disciplina é privado? Não, disciplina não é privado. Eu não falei o que é qual que é o tipo de modificador de acesso dele, né? É o que a gente chama de modificador de acesso default, né? O padrão, né? E quando é que ele faz sentido pra gente, né? Quando que eu consigo acessar, onde que eu consigo acessar? Bom, se eu não falo nada aqui, ó, eu consigo acessar ele normalmente aqui de dentro da classe, né? Disciplina e tal, eu consigo normalmente. Tudo que eu defini aqui como atributo, seja privado, protegido, público e tal, né? Se eu não falo nada, dentro da classe eu consigo. Agora, a gente viu aqui que a disciplina fora da classe aqui, ó, eu não consegui acessar. E aí a gente vai conseguir perceber o seguinte, ó, essa classe aqui, ó, essa classe minha controlador, ele está dentro desse pacote aqui, ó, que é o pacote principal, tá certo? E essa classe aluno aqui, ó, ela está dentro de outro pacote, né, que é o pacote pessoas. Tanto é que para eu acessar aqui, né, para eu usar a classe aluno, eu tive que importar aqui a minha classe aluno. Então eles estão em pacotes separados, tá certo? Bom, se eu estou em pacote separado e tento acessar um atributo, e aquele atributo ele tem a visibilidade, né, padrão, default, né, eu não consigo acessar. Agora, vamos supor que se eu tivesse essa situação aqui, ó, vou pegar e vou colocar a minha classe no meu pacote pessoa, beleza? Então eu tirei lá, o pacotinho ficou vazio, ele até muda aqui a imagenzinha aqui, né, pra gente. E agora eu tenho lá naquele pacote pessoas duas classes. Tem a classe aluno e a classe controlador, tá? Agora, se a gente reparar, a gente nem precisa do import. O Eclipse até tirou aqui pra mim, né? A gente nem precisava de fazer import, né? Import aluno, né? Eu não preciso de falar isso, né? Pessoas.aluno, né? Pessoas.aluno, né? Eu não preciso de falar isso, por quê? Né? Ele até marca aqui para mim, ó, lá, warning, né? Não precisa, porque ele nunca é usado. Na verdade ele é usado, mas assim, eu estou no mesmo pacote, então não preciso de importar nada, tá certo? Então olha só, tá lá. E aí agora é o seguinte,
Se a gente chegar aqui e falar assim, aluno 2 ponto disciplina, aqui eu já consigo acessar, tá certo? Ou seja, o que a gente percebeu? Né? Se eu tenho um atributo que ele é padrão, né? Ele é default, né? E eu tento acessar aquele atributo em uma outra classe que está no mesmo pacote, eu consigo acessar aquele atributo, tá certo? Agora, se eu estou em pacote diferente, né? Se eu estou em outro pacote, vou mudar ali, mudei para o outro pacote, ele já não consegue acessar mais, tá certo? Isso é interessante quando a gente está aqui desenvolvendo um grupo de classes dentro de um pacote e esse grupo de classe aí existe uma interação entre os objetos desse grupo de classes, né? Então, assim, tem troca de informações entre aquelas classes ali, né? E aí, com isso, né, eu posso deixar ali os atributos ali como default para facilitar aí a troca de informação, tá certo? Então, olha só, a gente já sabe, público, acesso de qualquer campo, né, qualquer lugar, dentro da classe, fora da classe, qualquer pacote. Privado, só dentro da classe. Protected, eu acesso somente se eu estiver trabalhando com uma classe que está no mesmo pacote, tá certo? E eu tenho esse outro, né, quarto modificador de acesso aqui, né, que é o modificador de acesso Protected, ok? Esse modificador de acesso Protected, eu consigo acessar esse atributo aqui em basicamente 3 situações. A primeira é dentro da classe, né? Então dentro da classe qualquer atributo eu consigo acessar. A segunda é se eu estiver trabalhando no mesmo pacote, então se eu chegar lá e voltar com o meu controlador para cá, ó, pá, né? Vou colocar lá o controlador. Não, o meu atributo aqui protegido é o nome do pai, então eu consigo chegar aqui, ó, e falar assim, ó, aluno 2, qual que é o nome do seu pai? Então eu consigo acessar ele direto, né? Se eu estiver então no mesmo pacote, assim como o default, eu consigo acessar, tá certo? Existe outra situação que eu consigo acessar esse cara também, que é quando eu estou aí trabalhando com herança, tá? Quando eu estiver trabalhando com herança e aí a minha classe ela herda da classe que tem um atributo privado, né? Nessa classe que está sendo herdada eu consigo acessar os atributos que são privados, tá? Que são protegidos, né? E os métodos também que são protegidos. Agora, eu não vou entrar em detalhes agora de herança, né? Porque eu ainda não falei de herança com vocês. Eu vou só falar um exemplozinho aqui, né? Só para vocês falar aqui, aluno, sei lá, vou criar uma outra classe aqui, aluno computação, beleza? E aí eu vou falar que esse aluno computação aqui extends, sei lá, aluno, beleza? E aí eu vou chegar aqui, ó, eu sei que, sei lá, vou ter um aluno, um método aqui que vai ser, sei lá, void test, ok? E aí, ó, aqui nesse método aqui vai ter que fazer um construtor padrão, aluno computação, tudo, aí eu vou chamar super. Não se preocupe com isso aqui, ó, porque daqui a pouco eu mostro para vocês, né, daqui a algumas aulas eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui de herança, né? E aí o tchan do negócio que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu consigo aqui, ó, acessar aqui o nome do pai, né? Nome, tá lá o nome do pai. Né? Embora aqui eu não tenha, né, nome nenhum aqui, eu consigo acessar o nome do pai, né? Eu consigo fazer assim, né, nome do pai recebe, sei lá, blá blá blá, né? Consigo acessar dessa forma, ou eu consigo falar assim, talvez para ficar um pouco mais claro, super ponto nome do pai, né? E depois a gente vai explicar direitinho aí qual que é a ideia desse super aí, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que se eu tenho, né, um atributo aqui na minha classe, esse atributo é protegido, eu consigo visualizar ele dentro da classe, eu consigo visualizar ele em uma outra classe que esteja no mesmo pacote e em uma terceira situação eu consigo visualizar ele em uma classe que herda as características da classe pai. Por exemplo, eu fiz aqui um exemplozinho, né, do aluno de computação que herda aí da classe aluno. Depois eu vou entrar nesse contexto de herança. Mas, então, concluindo aqui, né, a gente tem basicamente 4 tipos de modificadores de acesso. O privado, visualizado sempre dentro da classe. Público, eu visualizo ele em qualquer tipo de lugar, em qualquer lugar que eu esteja, né?
O default, eu só visualizo ele se eu estiver no contexto do mesmo pacote. E o protected, que eu visualizo, né, dentro da classe, dentro do contexto do mesmo pacote e também em classes que herdam daquela classe que tem o atributo ou o método protegido. Perfeito? Então, esses aí são os modificadores de acesso que a gente tem aí na linguagem Java. Tá certo? Bom, então, parando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.